Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a contribuição do INSS. É muito comum, né, hoje, enfim, é muito comum uma confusão em relação a isso, sobre quanto tem que se contribuir, com quanto tem que contribuir, se tem que contribuir ou não. Né? Algumas pessoas me falam assim, eu não vou pagar INSS, eu quero pagar uma previdência privada, enfim. Né? Então a notícia não muito boa, vamos dizer assim, é que o cirurgião dentista ele é obrigado a contribuir com o INSS. Ele não tem escolha. Ele pode contribuir com a previdência privada, pode, sem nenhum problema, mas ele é obrigado a contribuir com o INSS. Esse valor que ele contribui, ele vai ser contabilizado depois para a aposentadoria, ele é utilizado como base de cálculo para um acidente de trabalho, para um afastamento por doença, no caso das mulheres, na relação ali na questão da licença maternidade. Então ele é calculado, ele é usado para fazer esses cálculos depois, caso haja necessidade. E também para se calcular lá na frente a aposentadoria. Então a gente vai ver aqui, eu vou mostrar para vocês numa planilha qual é o valor, qual é a base de cálculo, né, e quanto que isso vai refletir, né, e como isso vai se refletir no teu dia a dia. E também eu vou mostrar para vocês como que a Receita cobra a multa, como é que ela apura isso para saber se você está pagando o valor correto ou não. Né? Então aqui a gente tem, né, nessa planilha aqui algumas informações que dizem respeito ao teto. Né? Então o que acontece hoje? Existem dois tetos, o mínimo e o máximo. Você contribui usando como base de cálculo o valor mínimo de R$ 954 e como teto R$ 5.645,80. Então o que isso significa? Né? Se você receber R$ 800, você vai pagar sobre 954. Esse vai ser o valor usado para o cálculo. E se você receber acima de 5.645,80, você paga 20% sobre 5.645. Lembrando que você vai pagar 20% quando você presta serviço para pessoa física. Então, é o teu caso ali, você tem um consultório, pessoa física, autônomo, profissional liberal, e você atende pessoas que vão no teu consultório e você dá recibo para elas. A soma desses recibos é a tua renda como pessoa física. E quando você presta serviço para empresas, para consultórios, enfim, e você recebe de uma pessoa jurídica, então vai ser recolhido um valor correspondente a 11% do que você faturar ali, do que você tiver para receber. Né? Lembrando que neste caso, essa pessoa jurídica, essa empresa, ela é o contratante. Então é ela quem vai fazer o recolhimento. Quando você é pessoa física, você gera ali uma guia para pagar, né? E aí você vai lá e paga. Não é o teu paciente que vai pagar para você. Né? Mas quando é pessoa jurídica, é o contratante quem vai fazer o pagamento. Então você é o contratado e a empresa para quem você está prestando serviço é o teu contratante. Se você, por exemplo, presta serviço para operadoras de plano de saúde, repare que no teu recebimento vem sempre descontado o valor de INSS. Então, a soma dos valores que você recebe, se esta soma ultrapassar 5.645, você vai recolher só sobre 5.645. Então, se em algum lugar você tem que observar isso, né? Então, se você tem lá 2, 3 fontes de renda, né, a soma delas você tem que informar daí, talvez uma delas, de que você já está recolhendo pelo teto em outra empresa que você presta serviço, e aí ela não precisa recolher sobre aquele valor. Né? Aqui eu fiz um cálculo mostrando, né? Então a gente tem os tetos aqui e os valores recebidos, só para fazer uma comparação. Então recebi 12 mil, o teto é 5.645, eu recebi 6.354 a mais do que o teto, eu vou pagar 20% de 5.645, que é 1.129. Recebi 8.600, acima do teto 2.954, eu vou pagar os mesmos 1.129,16, que correspondem a 20% sobre o teto. Agora, em meses onde eu recebi menos 5 mil, eu vou pagar 1.000, que é 20%, 4 mil eu vou pagar 800, que é 20%, 2 mil eu vou pagar 400, que é 20%. Isso aqui não tem nada a ver com o imposto de renda. Então, ele usa o valor total que você recebeu para daí, então, apurar o valor a pagar, né, de contribuição. E se você recebeu R$ 800, 20% dá 160, mais você vai ter que recolher 190, que é a diferença, que é o valor correspondente ao teto mínimo, que é 954.
e aí quando você presta serviço para a jurídica, os valores são esses aqui de 11%. Às vezes é vantajoso você ser empresa e não pessoa física por conta disso. Você como empresa, como dono de empresa, você vai receber o Prolabore. E o Prolabore vai ter sobre o valor de Prolabore o cálculo de INSS e o cálculo de imposto de renda. Só que no caso do INSS é 11%. Então, só aqui, ó, se o teu Prolabore fosse de 5.600, já daria uma economia de R$ 620 de recolhimento do INSS. E você está pagando sobre o mesmo valor aqui de 5.600, que é o valor usado para aposentadoria, para benefícios e por aí vai. Então tem algumas situações onde a gente tem que fazer um cálculo e ver se não é melhor você ser pessoa jurídica, mesmo pagando um pouquinho de imposto todo mês sobre a nota emitida. Então é uma conta que se faz, tem que fazer uma análise aí caso a caso para ver o que é mais vantajoso. Mas é preciso tomar muito cuidado com isso, porque tem pessoas recebendo multas, notificações, né, porque não contribuíram com a previdência privada. Então, no começo do ano que essas contribuições chegam. Nós estamos em 2018, no início de 2018 eu conheci uma pessoa que recebeu, eu conheci várias, mas essa eu tive acesso a toda a informação, né, as notificações todas que foram recebidas. Né? Então, como é que a Receita apura isso? Ela vai verificar isso aqui, ó. Ela vai verificar o valor que você declarou no teu carnê-leão de recebimento de trabalho não assalariado. Este valor aqui é a soma do que os teus pacientes te pagaram e você tem que informar isso todo mês. Né? Então, houve uma norma, uma instrução normativa da Receita Federal em 2014, né? Foi publicada em dezembro de 2014. Então, a partir de 2015, você tinha que informar mês a mês, aliás, você já tinha que informar todo mês, mas a partir daquele momento você tinha que informar o CPF de quem te pagou naquele mês e o valor que cada um te pagou individualmente. Então, esta soma, ela dá esse valor aqui. Né? Então, a gente tem aqui um mês, né, 7.367, 4.635, 7.177, e aqui tem as despesas de livro caixa, e aqui a gente vê um cuidado para não pagar imposto de renda. Então, em nenhum mês houve a necessidade aqui de recolhimento do imposto de renda. Por quê? A sobra que tem do recebimento do salário menos o livro caixa, o valor era inferior e ficava isento. Mas a pessoa não contribuiu com nada da Previdência. Então, este é o valor que a Receita, que o INSS usa para calcular a contribuição que você vai pagar, dentro daquele critério que eu mostrei ali naquela planilhinha anterior. Então, existe um teto, e aí sobre esse teto você vai fazer o cálculo. Né? Passou do teto, paga 20% sobre o teto, está abaixo do teto, paga 20% sobre o valor. Isso aqui é um carnê-leão de 2015, então naquela época os valores eram um pouquinho diferentes. Né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso aqui na hora de fazer o cálculo. Então é daquela forma que eles olham, né? Eu estou passando aqui, então vejam, esta aqui é a correspondência que eles mandam com a informação da multa. Então é a primeira parte aqui onde eles estão informando, né, que a pessoa não fez o recolhimento. Então eles estão informando que é 20%, eles falam aqui do valor da lei, eles falam aqui que você tem um prazo para regularizar, eles falam que você pode até parcelar esse valor, te dão todas as informações aqui da base legal da cobrança e falam que a partir de 1 de fevereiro, se você não fez a regularização, você está sujeito a pagamento de multas. Né? Então, o processamento da informação é feito pela Receita Federal. A Receita Federal é quem cobra pelo INSS, né, as contribuições que não foram feitas. Então, como ele tem acesso à tua declaração, ao teu carnê-leão, é ali que ele vai verificar. E já foi feita a normativa antes disso, informando que você tem que registrar lá o CPF de quem te pagou. Então, não é a contribuição do INSS para o INSS, apesar de ter o nome de contribuição, ela é obrigatória. Você não tem escolha. Né? Então, isso aqui é uma apuração desse ano. Então, aqui os valores que foram informados. Aqui o teto mínimo de 2015, que era R$ 780,88, e o teto máximo, que era R$ 4.663. Então, eles estão fazendo os cálculos aqui nos anos em que nos meses em que o valor for superior ao teto, eles calcularam 932,75, que é 20% do teto. Nos meses em que foi inferior, eles calcularam 20% sobre o valor. Então, 3.010, 602,
23.868.773. Então eles vão fazendo todo o cálculo. Esta soma aqui dá R$ 10.689. Então essa é uma multa, é uma notificação que uma pessoa recebeu em janeiro de 2018, dizendo que ela tem que pagar essa diferença porque ela não pagou nada no ano em que deveria pagar, né? Então, provavelmente com multa, com juros, com correção, mesmo podendo parcelar, é uma coisa que vai pesar no orçamento. E pior, se ela não pagou em 2015, provavelmente ela repetiu isso nos outros anos, né? Então, esse é o cuidado a se tomar. Aqui tem uma legenda explicando o que tem em cada coluna, qual é o nome, mês, rendimento de pessoa física, que eles calculam pela DIF, valor da GPS, né, o valor tributável, enfim, toda a legenda ali daquela tabelinha, né, e aqui é a apuração aqui do Carnê-Leão que eu estava mostrando, comentando com vocês. Então aqui ele vai levantar o valor que você deveria ter contribuído, que você recebeu, na verdade. Aqui é o valor que você deveria ter contribuído, que ele identificou zerado, e aqui daí os valores que você pagou de imposto. Então, no caso aqui do imposto de renda, tá ok. A pessoa teve lá o trabalho não assalariado, teve o livro caixa, né, a diferença não gerou imposto a pagar. Lembrando que quando você preenche aqui a receita, a previdência oficial, esse valor é somado ao livro caixa, às deduções do Carnê-Leão. Então é previdência mais livro caixa. Então essa pessoa ela poderia ter tido uma renda até maior do que ela teve aqui, né, que ela mesmo assim não teria pago imposto de renda. Então você precisa tomar cuidado com isso, muito cuidado mesmo, né? Então se oriente, converse com o teu contador, tente refazer isso, retificar a tua declaração, recolher retroativo, enfim, para evitar que você receba multas por causa disso, né? A cada ano que passa, a gente conhece mais gente que recebeu essas notificações e não tem o que fazer, a contribuição é obrigatória, né? Então, você talvez tenha sido mal informado ou talvez não tenha procurado direito essa informação, né? Não fique achando, né? Então, essa contribuição é obrigatória. Você pode fazer uma contribuição para a Previdência Privada sem nenhum problema, mas você é obrigado a fazer a contribuição aqui da Previdência Oficial. Você só não vai ter contribuição para fazer se você tiver tido zero de trabalho não assalariado. Aí você não precisa contribuir. Então tome muito cuidado com isso para não receber agora em janeiro desse ano uma cartinha da Receita Federal, né, ou se receber nesse ano para resolver esse problema, né? Então você pode ir lá, pode negociar, parcelar, enfim. E se você receber uma cartinha em janeiro de 2019, ela vai ser referente a 2016. Em 2018, pessoas receberam referente a 2015. Isso não afeta só o cirurgião dentista, isso afeta médico, afeta psicólogo, fisioterapeuta, enfim, todo profissional liberal. As pessoas têm que recolher, elas são obrigadas a recolher, ok? Espero que tenha ajudado vocês essa informação, né? Tem um vídeo no site do Consultório Legal, tem um vídeo que eu fiz sobre o preenchimento do Carnê-Leão, fazendo uma orientação para isso, e em breve eu vou gravar um falando sobre o imposto de renda que você paga. Então tome cuidado aí para não receber, né, para evitar problema depois, porque é uma conta que é muito cara. Receber uma notificação para pagar R$ 11.000 em 31 de janeiro do ano não é uma coisa das mais agradáveis, ok?